Boa tarde, alunos do 7º ano, do turno vespertino. Agora, nós que terminamos o nosso conteúdo sobre as grandes navegações, hoje nós vamos entrar num novo conteúdo, que é os indígenas no Brasil. Esse conteúdo, ele está no capítulo 9, no livro de vocês, na página 110. O tema vai ser o quê? Vai ser os indígenas no Brasil. Esses indígenas no Brasil, que nós já havíamos até falado um pouco sobre eles nas grandes navegações, que foram os primeiros povos que estavam aqui quando os portugueses, quando esse povo europeu chegou aqui nas terras que hoje é o Brasil. Esses primeiros povos indígenas que eles encontraram no Brasil, era quem? Era os povos Tupi-Guarani. Né? Estima-se que esse povo, antes do desembarque dos europeus no território onde hoje é o Brasil, havia entre de 2 a 4 milhões de indígenas vivendo na nossa região aqui. Imagina vocês a estatística do número de pessoas que viviam aqui, né? É um povo, esses povos do Tupi-Guarani, eles é um povo, não foram povos que criou, assim, totalmente um grupo homogêneo. Quer dizer, que que viviam com aspectos e características iguais, não. Tinha povos que tinham características diferentes, né, que tinha maneira de viver, mas desde já era do mesmo grupo dos indígenas. Esses tupinanquis, eles tinham também sua organização social. A organização social deles, que era, né, os grupos que eles tinham crenças, eles tinham costumes e modo de vida em geral, como qualquer um outro povo. O que houve entre esses povos indígenas e esses povos europeus foi um choque muito grande de culturas diferentes. E essas culturas diferentes levou muitas vezes um susto, tanto para os indígenas quanto para os europeus. Né? O modo de viver dos índios, a forma como eles estavam aqui, como eles viviam, né? A forma que eles não tinham vergonha do seu corpo, que eles viviam nu. Esse foi um dos aspectos que mais chamou a atenção desses povos, né? Quando eles viram, né, aqueles povos. Assim tão quanto esses europeus também. A forma deles vestir, as botas, as roupas, a forma de vida deles foi totalmente assustada também pelos indígenas. Então, por isso que nós falamos que foi um choque muito grande entre essas culturas. Esses povos indígenas viviam em diferentes regiões do território brasileiro, né? Apesar de terem passado por grandes mudanças ao longo do século, eles ainda preservam diversos elementos da cultura dos seus antepassados. Eles, por mais que o moderno, que a tecnologia chegou e que mudou, tem muitos povos, muitos grupos desses que ainda vivem né, com costumes ainda dos antepassados. Os povos Tupi-Guarani, os primeiros povos indígenas que nós já falamos, habitou no território brasileiro e ao entrarem em contato com os europeus, foram o quê? Esses primeiros povos, os primeiros indígenas que entraram frente a frente com os europeus quando aqui eles chegaram, foram os Tupi-Guaranis, no século XVI. Esses povos são originários da região da Amazônia, né, da região amazônica. Eles formam vários grupos, né, como eu já falei, os grupos indígenas, né, que falam um idioma originário do seu tronco linguístico. Então, o tronco linguístico foram os Tupi-Guaranis, mas eles também formam outros troncos, outras línguas, né, que são o Guarani, os Tamoios, os Caetés, os Potiguarés, os Tabajaras, o Apiacás, os Chetás e também
os terminós. Como que era a economia? Como que era a economia desses povos? Desses povos indígenas, ela era baseada na caça, na pesca, na agricultura e no cultivo também da mandioca, do feijão, da batata doce e também do tabaco. A produção, ela era de subsistência. O que quer dizer isso? Era tudo voltado para o seu consumo ou consumo do grupo. Eles ainda não tinham a intenção de compra, de venda, tudo era repartido entre eles ali, entre a própria comunidade deles. Agora, a organização social, eles têm como primeiro, esse grupo dos indígenas, eles têm como primeiro o líder, que primeiro é o líder guerreiro. Quem é o líder guerreiro? Dentro das sociedades dos Tupi-Guaranis. É o cacique, né? A organização é em aldeias, que geralmente são localizadas mais próximo aos rios, para facilitar suas atividades diárias, né? E esse cacique, ele tem ali nas suas mãos toda a organização da comunidade. É escolhido pelos membros da comunidade, é a comunidade que lidera, que fala quem é que eles querem como cacique, né? E esse cacique, ele tem que ter algumas características pessoais, muito importante para você ser um cacique. Por exemplo, ele tem que ter coragem, ele tem que ser disponível, ele tem que ter uma inteligência e também, o de mais importante, ele tem que ter liderança para poder saber levar o seu grupo, né? Esse cacique era quem tomava as principais decisões. É ele que auxilia um conselho, é ele que vai tomar as decisões, mas dentro disso, ele ainda tem uma outra pessoa que ele vai pedir ajuda, conselhos, né? Que é formado pelas pessoas mais velhas e experientes, né? Então, o cacique, nós podemos dizer que ele não lidera sozinho, né? Ele sempre vai procurar ajuda a uma pessoa mais velha, que no caso aqui é o líder, né? Que é as pessoas mais velhas, que daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. Esse cacique, ele não possui privilégios. Ah, eu sou o cacique, eu posso fazer isso e aquilo. Não, ele é um líder da comunidade, mas ele não tem privilégios, assim, de ter uma vida, ter algumas coisas diferenciadas do outro. A cultura Tupi-Guarani também, ele tem um líder, que é o líder espiritual. É a maior autoridade da comunidade Tupi-Guarani. É por ele que é exercido pelo que recebe o nome de um pajé. Quem é o pajé? O pajé, geralmente, é o membro mais velho e mais experiente da comunidade. É aquele que auxilia quem que nós acabamos de ver? O cacique. É ele que considera o líder. E esse pajé, além dele ser o líder espiritual, ele também é responsável pela organização de rituais, de festas, de honra, principalmente deles, aos espíritos, e pela cura dos doentes, por meio de quê? De manipulação de plantas, né? De ervas e outros recursos extraídos da própria natureza. Por conta de sua vivência e experiência, o pajé, ele também é responsável por mais um papel importante dentro dessa comunidade indígena. Ele que traz para os mais novos, para os mais jovens, os seus conhecimentos e a história dos seus povos, né, de sua comunidade, aos membros mais jovens. O principal meio de transmissão desse conhecimento é através do quê? Da oralidade. É através de conselhos, é através de história, é através de conversas que esse líder religioso, que é o pajé, vai gradativamente passando esses conhecimentos para seus povos, né?
E mais uma vez, dentro dessa comunidade, nós podemos perceber que ela é muito complexa, eles são muito unidos, né? O grupo indígena, por tudo que nós vamos ver daqui para frente, ele é um grupo que trabalha em comunidade. E em comunidade significa o quê? Conjunto, lado a lado, né? Devendo sempre obediência a seus líderes, que no caso é o líder, o pajé e o cacique. Muito bem. A cultura tupi-guarani também nós podemos conferir no conteúdo que está no livro de vocês, tudo isso que eu estou falando aqui. Lá também fala um pouco sobre a questão da cultura tupi-guarani na atualidade. Muitos aspectos da cultura tupi-guarani chegaram até nós. Elas chegaram até nós e elas permanecem até hoje no nosso presente, até no nosso dia a dia, né? Que são preservadas pelos seus descendentes e também que nós conseguimos trazer como um legado deixado por esse povo, que eles nos ensinou também. Muitas comunidades, elas seguem a organização até hoje. E dentre os nossos elementos, os elementos que generalizaram, né, que saíram para fora, que foram, nós temos alguns hábitos que nós seguimos porque nós conseguimos aprender com esses indígenas, como os hábitos alimentares. Nós aprendemos com eles, com essas comunidades que foram passando para nós, através do quê? Dos alimentos, como erva mate, milho, mandioca, pimenta, abóbora, que são alimentos que enriquecem a nossa culinária brasileira atual, né? Quem aí que nunca comeu uma comidinha dessa com algum produto desse, né? Ainda tem mais, nos hábitos de higiene, os índios passou pra gente o hábito de tomar banho todos os dias, né? E agora mais ainda, né? O descanso, dormir em redes, né? Foram alguns costumes que foram passando para nós. Também em algumas palavras que nós dizemos no nosso dia a dia. Eles também nos ajudaram, como abacaxi. Sabe o que é o abacaxi? Fruta cheirosa. A biboca. Quem nunca viu falar que foi... Ah, biboca. O que significa a biboca? Moradia humilde. Guri, que significa jovem. Lenga-lenga, para de lenga-lenga. O que significa? Muita conversa, né? Oi, que significa para eles saudação, né? E xará, que significa o mesmo nome. Então, isso são algumas riquezas que nós podemos perceber que esses indígenas trouxeram para o nosso dia a dia e que nós preservamos com muito orgulho, com muita alegria, muitas coisas boas passadas para nós, né? Os indígenas também, quando eu falo para vocês que eles são muito organizados, eles são organizados até mesmo na divisão de trabalho, de tarefas do dia a dia, para que não sobrecarrega um membro da família mais do que o outro. Todos trabalham, todos têm suas obrigações, todos têm as suas atividades para garantir o sustento e o bom funcionamento da comunidade indígena, né? Os tupi-guaranis costumam distribuir as tarefas cotidianas entre os membros, né? Cada membro da família tem a sua atividade, né? O trabalho ele é dividido de acordo com o sexo e a idade, né? Cada um tem as suas obrigações. E para hoje é só. No próximo capítulo que nós vamos ver agora, né? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos ver como que é a organização dessas aldeias. Espero ter gostado e até a próxima.